Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse webinar da Safra. Estamos aqui eu, Paulo, a Ivone Mascarenhas, que é responsável técnica, física responsável, a Ana Paula Silberman, que é gerente de atendimento a clientes, e a Bianca Bonadil, que é responsável por esse serviço de onboarding, que a gente é o tema do nosso webinar. Gostaria de pedir para vocês, se vocês puderem conferir aí que vocês estão escutando a gente, se está tudo bem, se vocês estão vendo direitinho, por favor. Paulo, eu acho que o seu som está um pouquinho baixo. Tudo bem, então pode repetir para eles aí. Tá. O pessoal está interagindo aqui. Pessoal, se alguém não estiver escutando bem, por gentileza, avisa a gente se o som está limpo, se tem algum chiado. Tá todo mundo escutando bem? E a gente quer agradecer aí a presença de todos. Tá entrando gente, a gente vai esperar mais 1 ou 2 minutinhos para começar, tá bom, gente? Enquanto isso, nesses 2 minutinhos, queria fazer uma pergunta para vocês. Quem que está presente aqui e participou de um desses encontros de pós-venda, de onboarding aí que a gente faz para quando a gente inicia o serviço? Tem alguém aqui que já participou de uma reunião dessas? Jefferson, primeira vez. Legal, Jefferson. Eu não estou falando de webinar, não. É sobre essa reunião que é o tema do webinar de hoje, de onboarding, que é quando vocês fecham um contrato com a gente. E aí a gente propõe essa reunião responsável. Muito legal vocês estejam aí a primeira vez, né? Narayana. Obrigado, viu, Sérgio? Ana Paula. Muito bom. Ivoninha, quer falar alguma coisa, Ivone? Eu agradeço o pessoal estar aqui. Vocês sabem que a dosimetria ela só funciona se tudo corre bem, né? Então, eu acho que essa coisa que agora a Bianca tem feito e a gente também é mais uma busca de ter uma dosimetria que o monitor é usado da forma apropriada, que vocês entendem como é que envia, como é que recebe, como é que lê o relatório, como é que é feito. Nós já tivemos vários webinários mais técnicos, mas esse daqui eu acho que é um dos... Não adianta ter toda a técnica bonita se o monitor não for corretamente utilizado. Não adianta ter toda a técnica do mundo se isso daqui não passa para vocês como é que a gente interage, como é que a gente recebe, como é que vocês nos enviam. Então, eu estou muito contente mesmo com esse webinário, com a participação de todos. E a gente está sempre aberto aqui para essas questões, né, sobre o uso da dosimetria mesmo. Eu agradeço mesmo. Acho que é isso, né, Paulo? Isso, pessoal, vou passar para a Ana Paula. Antes disso, a gente vai repetir isso aqui um pouquinho durante a apresentação. Vocês têm uma abinha aí escrito perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas, por favor, faça por essa aba ao invés de pelo chat, para a gente poder já se organizar aqui e a gente vai responder as perguntas ao final da apresentação. Bom? Boa tarde a todos, é um imenso prazer estar participando dessa webinar. Meu nome é Ana Paula Silberman, eu sou gerente do setor de atendimento ao cliente, trabalho na Safra há 8 anos, sempre amei trabalhar com pessoas, nós ensinamos, mas nós também aprendemos muito a cada dia com todos vocês. A satisfação dos nossos clientes é o que move, nós trabalhamos com melhoria. Hoje nós vamos falar sobre um projeto que eu sempre idealizei, né, e que há 1 ano e meio nós conseguimos colocar em prática, né?
O que é esse onboarding, né? É uma reunião que nós fazemos assim que damos início, né, ao fechamento do contrato, né, para alinhamento sobre os detalhes dos serviços, das ferramentas que a Sapra oferece para os nossos clientes, né? E qual é o objetivo? Nosso objetivo maior é que vocês atinjam o potencial máximo do nosso serviço de monitoração individual. Tá? Que vocês saibam tudo o que a Sapra oferece, o suporte que nós temos, os canais de atendimento, os treinamentos, tá? A próxima. Antigamente, né, nós tínhamos um manual de instrução de uso, né, que era um livreto que nós enviávamos junto com a primeira remessa, né, dos monitores, onde continham todas as informações de como os monitores deveriam ser utilizados, como deveria ser feita a troca, o armazenamento, né, a devolução dos monitores, né. Era um livro impresso que ia diretamente para o responsável pela proteção, né. Mas, infelizmente, nós sentimos que não estava, muitos acabavam não lendo ou não repassando as informações, né, para as pessoas envolvidas, para os usuários, né? Então, foi aí que surgiu a ideia, né, de fazer um treinamento em vídeo, né, para que todas essas informações fossem de uma forma mais interativa, né, que inclusive é um treinamento gratuito e que todos, ao finalizarem o treinamento, receberiam também o certificado. Então, nós poderíamos englobar todos os envolvidos e os usuários, inclusive, né, que através do manual de instrução, os usuários quase não tinham acesso, né? Então, teve uma aceitação muito boa, mas mesmo assim, ainda faltava um contato mais próximo, né? Nós queríamos, logo no início do contrato, já passar essas informações, já ter um contato mais direto com o cliente, né? Foi aí que surgiu o onboarding, né? Que nós iniciamos em 31 de maio de 2022, né? Que é essa apresentação online, que ela é super interativa, que nós podemos convidar não só os responsáveis pela proteção, como o material, os usuários, todos, né? Quem vocês indicarem, né? Nós podemos chamar. Nós já realizamos 293 reuniões, né? Super positivas, né? E o principal resultado é esse, né? O maior entendimento sobre o serviço e o uso das ferramentas que nós temos disponíveis, né? Agora eu vou passar a palavra para a Bianca, né? A Bianca é responsável por esse serviço, que ela trata com uma excelência, né? Então eu passo a palavra para a Bianca e quero me deixar à disposição para o que vocês precisarem, tá? Um grande abraço. Bom, boa tarde a todos. O meu nome é Bianca Bonadil, eu cuido aqui da parte de contato inicial, né, com os nossos clientes, então sou responsável pelo serviço de onboarding, né, ou a reunião de pós-venda, a reunião de apresentação aqui da Sapra. Eu já estou na Sapra há 5 anos, eu iniciei aqui no departamento comercial, e aí com a necessidade, né, de contato, como foi apresentado pela Paula, surgiu a oportunidade de trabalhar nessa parte, e aqui estou eu tenho gostado bastante, principalmente de conhecer o cliente, conhecer todas as necessidades de vocês, né, poder ajudá-los, né, no que for possível. Então, eu vou passar aqui para vocês o que eu estou fazendo, tá? E reforço que o objetivo desse webinar aqui hoje, desse contato, é apresentar para vocês que a gente está aqui à disposição para que a gente realize o agendamento da reunião onboarding, tá? Isso não é uma reunião, é uma apresentação, uma venda do que seria esse projeto, tá? Então, primeiro de tudo, o que é a reunião onboarding ou a reunião de pós-venda, né? Resumidamente, é a integração de vocês, clientes, ao serviço que a gente está prestando, tá? Então, ela é voltada tanto para clientes novos, né, para que vocês conheçam,
o que estão iniciando aí conosco, quanto para clientes antigos. Então, a gente tem muitos clientes aqui na Safra que já realizaram a reunião conosco e que já trabalhavam com a Safra há muitos anos. Então, eles sentiram a necessidade de um contato e a gente estava aqui à disposição para reciclar, né, todos os conhecimentos, todas as orientações sobre o serviço. Isso acontece tanto para reciclagem, mas também, às vezes, numa mudança de administração, né? Então, tinha um gestor do material, mas aí mudou, virou outra pessoa, então essa pessoa precisa também conhecer o serviço, e a gente está aqui para isso, para conversar, para orientá-los, já tirar as dúvidas iniciais, tá? E integrá-los ao serviço de dosimetria pessoal, tá? Bom, como que isso se inicia aqui comigo? Mensalmente, nós temos uma base de contratos novos. Então, enviamos por e-mail, para todos os e-mails que a gente cadastra em contato inicial lá em vendas, um convite, informando que existe a possibilidade do agendamento para que a gente realize essa conversa, né, essa reunião. A reunião é online. Então, eu envio, a gente vai conversando até fazer as tratativas, né, e oficializar aí um agendamento, data e horário, bom para as duas partes, né, e aí eu envio para vocês o link para uma reunião com a data marcada, e no dia da reunião a gente conversa sobre alguns assuntos, passa as primeiras orientações aí para o bom andamento do serviço, tá? Quem normalmente participa dessa reunião são os responsáveis pelo serviço de dosimetria aí na instituição de vocês. Então, normalmente são o responsável pela proteção radiológica, responsável por envio e recebimento, né, pelo material. A equipe de segurança do trabalho está sempre bastante envolvida também com o serviço, equipe de física médica, para alguns contratos, né, que tem gestor ou fiscal de contrato, também é interessante que eles estejam cientes de todas as orientações, estejam por dentro e familiarizados com todo o ciclo do serviço. Então, de forma geral, a reunião é voltada para a gestão, tá? Para a gestão do serviço, para que vocês possam replicar todas as orientações à equipe de usuários, né? Que seria aí a parte mais envolvida. Não significa que os usuários não possam participar da reunião, tá? Eu já realizei algumas reuniões com a equipe de usuário toda presente, mas a gente acaba voltando o convite mais à parte de gestão, porque dependendo da quantidade de usuários que tem, às vezes é difícil encaixar todo mundo no mesmo horário, tá? Mas fica a critério de vocês. Vocês podem envolver quem vocês quiserem para participar aqui desse contato, dessa reunião. E aí, o que é apresentado? Nós falamos primeiramente sobre a Safra, sobre os benefícios da tecnologia USL, sobre o ciclo do serviço de dosimetria pessoal. Inclusive, apresentamos um vídeo, e eu vou mostrar aqui para vocês depois na nossa demonstração, que resume o ciclo de serviço como um todo, para que vocês também vejam o que a gente está fazendo aqui por trás do serviço de vocês, né? Porque vocês usam aí, devolvem, e aí para vocês vai ser sempre o uso. Né? Aqui na Safra a gente também tem um ciclo interno, né? E esse vídeo ele fala sobre isso. Nós também passamos todas as orientações de uso dos monitores, recomendações para o bom andamento aí da parceria, né? Apresentamos todas as nossas ferramentas online, né? O GPR, o Gerenciador de Proteção Radiológica, que é o portal do cliente, os treinamentos que nós temos aqui gratuitos para oferecê-los. Também apresentamos o nosso treinamento de noções básicas em proteção radiológica, que não faz parte do serviço de dosimetria pessoal, mas a gente já passa a informação para vocês de que ele existe, e se vocês precisarem, a gente tem aqui para fornecer, tá? E tudo isso, todos esses assuntos, numa reunião rápida, normalmente numa duração de 30 a 40 minutos, dependendo, é claro, da interação de vocês, né? Durante algumas reuniões, a gente acaba dando exemplos, acaba conversando sobre algum assunto, algum cliente quer expor alguma situação, né? Tirar alguma dúvida mais específica. Então, obviamente, se a interação for grande, a reunião acaba ficando um pouquinho mais extensa, mas é sempre muito proveitosa. E reforço, né? Não sei se eu já falei, mas eu vou repetir.
mesmo tendo a reunião de apresentação, num contato inicial, a gente vai estar aqui à disposição para tudo que vocês precisarem, tá? Para replicar a reunião ou para uma dúvida rápida através de telefone, e-mail, WhatsApp. Então, a reunião é para integração, mas ela não substitui os outros canais de atendimento, tá bom? Bom, eu gostaria de mostrar agora para vocês, de forma bem rápida, uma demonstração de como o que eu apresento, na verdade, durante a reunião para os nossos clientes. Tudo bem? Então, como eu comentei, o primeiro assunto, né, a nossa primeira fala da apresentação aqui é a Safra, né? Então, nós falamos aqui de forma rápida quem somos, porque é importante vocês nos conhecerem, né? Às vezes, quem fez a contratação do serviço não é a pessoa que está aqui em contato comigo, então eles não conhecem muito sobre nós. Então, falamos que a Safra é o maior laboratório de dosimetria pessoal aqui do Brasil, associada a Landauer, que é o maior laboratório de dosimetria pessoal do mundo, já presente em 4 continentes, né, em diversos países, e a Safra está aqui associada a essa grande instituição desde 1998. A Safra é uma empresa de mais de 40 anos de experiência, nós temos mais de 140 mil usuários ativos. Além disso, trabalhamos hoje com a melhor tecnologia do mercado, né, que é a tecnologia USL, e a gente apresenta um pouquinho mais sobre ela ainda, tá? Apresentamos também de forma rápida o portal do cliente, que seria o GPR Online, né, o gerenciador de proteção radiológica, já deixando claro que ele vai ser pauta ainda na reunião, então a gente volta a falar sobre esse assunto e passar maiores informações sobre essa ferramenta. E, por último, e não menos importante, falamos também sobre a certificação, né? Todo laboratório de dosimetria pessoal precisa ser certificado e nós somos, pelo CASEC, RD, junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear, senão nós nem estaríamos aqui hoje conversando e prestando o serviço de dosimetria pessoal para vocês, né? Então, passamos primeiramente pela etapa de apresentação da empresa e falamos logo em seguida sobre a tecnologia USL. A tecnologia USL é a tecnologia mais moderna no mercado de dosimetria pessoal do mundo, tá? E ela tem algumas vantagens, alguns diferenciais em relação a outra tecnologia utilizada aqui no Brasil, né? Que seria a tecnologia termoluminescente. Então, durante a apresentação, eu explico essas vantagens para vocês, as diferenças entre as tecnologias, para que vocês saibam que estão trabalhando com o melhor. E as principais vantagens, falando aqui de forma rápida, né, é a agilidade no processo de leitura dos dosímetros, a possibilidade de releitura é a principal vantagem da tecnologia USL, somente ela permite a confirmação do resultado da dose, né? A gente já consegue, dar a certeza de que o resultado foi aquele mesmo para vocês. Então, a partir de 1,5 milisievert, vocês já têm um resultado em duplicata de que a dose é aquela mesma. Ainda temos a questão dos períodos de armazenamento, para que caso haja ainda a necessidade de uma reanálise, né? Vocês podem pedir aqui para a Safra, a gente fica à disposição para estar refazendo a leitura e, mais uma vez, confirmando esse resultado para vocês, tá? Temos a precisão nos resultados de medida, a questão da rastreabilidade, que está relacionada ao vínculo dos dados de vocês, né? Instituição, período, usuário, com o relatório de doses. Então, vai ser sempre a dose certa para a pessoa certa e a maior sensibilidade à radiação comparada às outras tecnologias que existem, tá? Então, falamos mais detalhes sobre isso, né? Eu falei aqui bem por cima, mas durante uma reunião de apresentação a gente consegue focar mais nos detalhes de cada etapa da apresentação, tá? E eu também sempre reforço durante o nosso contato, e vou reforçar aqui também, que além de falar aqui de forma simples, né, menos técnica, sobre a tecnologia USL, a gente tem no nosso site alguns webinários já prontos, gravados, falando sobre o assunto, sobre os benefícios da tecnologia, tá? E todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente tem uma equipe técnica aqui maravilhosa, sempre à disposição também. A doutora Ivone, a doutora Maria de Fátima,
Fátima. O que vocês precisarem, dúvidas que tiverem, elas estão sempre à disposição, tá bom? Então, falamos um pouquinho sobre isso. E logo em seguida, iniciamos a apresentação do ciclo do serviço, né? E antes de avançar para os próximos slides, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço nas nossas reuniões. Eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo. Esse vídeo, como eu comentei, ele vai resumir o ciclo do serviço de dosimetria pessoal como um todo, para que vocês também saibam o que a gente está fazendo aqui por trás. Tá? Então, ele mostra todas as etapas, desde o momento em que a gente cadastra vocês junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear, até o momento em que a gente gera e disponibiliza o primeiro relatório de coleta de doses. Então, eu vou compartilhar o meu navegador aqui com o vídeo para vocês, e depois eu volto a apresentar aqui as outras telas, né, da nossa apresentação. Bom, eu vou dar play aqui no vídeo. Qualquer problema no som ou na imagem, por gentileza, me avisem. Se ocorrer tudo bem, o vídeo é bem curtinho, ele tem 2,5 minutinhos, a gente volta a se falar depois, tá? Vamos conhecer agora, de forma resumida, o ciclo dos serviços de monitoração individual prestados pela Sapra Landauer. Após a contratação dos serviços de monitoração individual, são realizados os seguintes cadastros no sistema da Sapra e da Comissão Nacional de Energia Nuclear: cadastro da instituição, do responsável técnico, do responsável pela proteção radiológica, responsável pelo envio e recebimento de monitores, e de todos os indivíduos ocupacionalmente expostos e das fontes de radiação. Após o cadastro, é enviada para a instituição a primeira remessa de monitores e as instruções de uso dos monitores individuais de radiação. Os monitores devem ser utilizados pelos usuários por um período de 30 dias. Pouco antes da data final do período de uso, a instituição receberá uma nova remessa de monitores para serem utilizados no próximo período. Esses monitores terão cores diferentes: verde para os meses ímpares e azul para os meses pares. Na data marcada, com a supervisão do responsável pela proteção radiológica, o responsável pelo envio e recebimento deverá efetuar a troca dos monitores em uso pelos da nova remessa. Os monitores já utilizados devem ser devolvidos para a Sapra Landauer. No processo de recebimento, a Sapra confere e registra, por meio de leitura óptica, cada monitor recebido. Após os registros de recebimento, esses monitores são desmontados e encaminhados ao laboratório, onde são realizadas as leituras dos dosímetros. Com base nesses dados de leitura, será realizado o cálculo de dose mensal de cada usuário. Os valores de doses são consolidados no relatório mensal de doses, que é disponibilizado primeiro em versão eletrônica, no GPR online, o Gerenciador de Proteção Radiológica, e depois na versão impressa. Essa versão é enviada ao cliente, junto com a nova remessa de monitores. A partir daí, o ciclo se repete mensalmente. Bom, depois, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse vídeo ou sobre esse processo também, a nossa caixinha de perguntas já está ativa. Eu vi que já temos algumas perguntas lá, tá? Eu vou responder todas de uma vez só no final da apresentação. Eu acho que fica mais fácil dessa forma, tá? Mas vocês podem ir lá interagindo. Eu estou acompanhando aqui o chat também. Vi que o pessoal confirmou sobre o som. Então, eu vou avançar, tá bom? Bom, apresentamos então o vídeo durante a conversa também, tá? E aí eu passo sobre cada etapa do processo aí de vocês, que se inicia com o recebimento do material. Então eu apresento para vocês o que vocês recebem mensalmente, né? O plastibolha, o porta-monitor,
com os monitores acoplados, a RME, que é um documento muito importante, né? A relação de monitores enviados. Esse documento também é importante para o processo de devolução das remessas. Apresento também a questão dos relatórios, né? Os relatórios que vão impressos para vocês, eles já não são mais os relatórios oficiais, apesar de serem exatamente os mesmos documentos. Os nossos relatórios oficiais hoje, eles têm assinatura digital. Então, documentos assinados digitalmente perdem a validade legal quando impressos, né? Então, o oficial fica lá no GPR online, para que vocês possam fazer o download aí quantas vezes forem necessárias, tá? Então, apresentamos todo o material, reforçamos a questão das garras, elas não estão ilustradas aqui na nossa apresentação, mas é importante a gente sempre reforçar que enviamos as garras somente na primeira remessa, e aí, se houver a necessidade por parte de vocês, por qualquer motivo que seja, né, perdeu a garra, ou quebrou, ou com o tempo ela vai ficando velha, ela vai enferrujando, vocês podem solicitar garras novas, tá? Então, nós já damos esse primeiro suporte em relação ao material. Depois disso, apresentamos aqui o nosso monitor, né? Esse aqui, no caso, é um monitor de tórax, OSL. Apresentamos todas as informações que vão descritas nele. Reforçamos a questão das cores das remessas, né? Que foi apresentado agora aí no vídeo, mas a gente reforça o motivo das cores serem diferentes, né? Para facilitar, principalmente, o processo de troca. Apresentamos os monitores vermelhos, que muitas instituições acabam recebendo aí no meio da remessa e às vezes não conhecem o motivo, né? Então, o motivo do envio do monitor vermelho, de forma bem resumida e geral, é a substituição de algum monitor ou remessa por algum motivo. Então, nós exemplificamos em que casos isso acontece, tá? Deixando claro, mais uma vez, que qualquer dúvida a gente vai estar sempre aqui à disposição. Depois disso, falamos um pouquinho sobre os monitores que nós temos aqui para oferecê-los. Todas as instituições utilizam o de tórax, né, que é o obrigatório pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas nós apresentamos também os monitores de extremidade. Muitas instituições, por não precisar utilizar, desconhecem, né, a existência do monitor de pulseira e o anel. Então, a gente já apresenta, explica que os monitores de extremidade não substituem o monitor de tórax, eles normalmente são uma monitoração a mais para um departamento específico e de acordo com as exigências ali da fiscalização, do Comitê de Proteção Radiológica daquele setor, tá? Passamos todas as orientações de uso, né? Como não utilizar, por que não deixar nenhum objeto na frente do monitor, ou fora da posição, né, que seria exatamente no caso de tórax, no tórax, né, na altura da lapela. Então, passamos todas essas orientações também. Falamos sobre o armazenamento dos monitores, né, reforçando que eles devem ser sempre mantidos em local seguro, longe de qualquer tipo de dano e exposição quando não estão em uso, né, do profissional exposto. Então, já passando todas as recomendações de que eles fiquem num local arejado, né, não muito quente, também não muito frio, para que não haja nenhum tipo de dano aí no monitor, tá? Falamos também sobre o monitor padrão. Eu particularmente acho que a questão do monitor padrão é um assunto muito importante para essa reunião de onboarding, né, do pós-venda, essa integração. Por quê? Porque a maioria das instituições sabem que precisa ter o monitor padrão. Só que a maioria também sabe que precisa, mas não sabem por quê. Então, nós explicamos a funcionalidade do monitor padrão, que ele é um monitor de referência, que ele está lá junto com os outros monitores, com a função de receber doses não ocupacionais, que essas doses, elas serão subtraídas durante o cálculo de dose aqui que a SAPRA fará, após a leitura de todos os dosímetros. Então, é muito importante também cuidar do monitor padrão. Esse dosímetro, né, esse monitor, vai interferir diretamente aí no resultado do relatório de vocês, né? Então, passamos todas essas orientações, falamos sobre o período, tá? Sobre
os dias de troca, os dias de recebimento, prazos para devolução, né, que normalmente são dúvidas da maioria dos clientes, né? Em quanto tempo, Bianca, eu tenho que devolver o dosímetro após a troca? Então, já adianto aqui que é o quanto antes. Quanto antes vocês devolverem, mais fácil, mais simples fica aqui o ciclo para todo mundo. Então, passamos todas essas orientações, tudo de acordo com o período e contrato de vocês, né? Então, a reunião, o convite é feito individualmente para que a gente converse sobre o seu contrato específico, né? Apesar do serviço de dosimetria ser um só, a gente direciona a reunião para a sua necessidade. Então, não sei se todo mundo sabe, a Safra trabalha com 2 períodos de contrato. Então, nós temos clientes que fazem a troca no dia 1º e temos clientes que fazem a troca no dia 16. Então, a reunião fica voltada à sua necessidade, ao seu período, ao seu tipo de contrato, tá? Então, é uma reunião bem específica e vocês podem interagir comigo, né? A gente vai conversando, vocês vão apresentando as situações de vocês e acaba sendo muito proveitoso. Depois de falar sobre o período, nós falamos sobre a devolução, né? Reforçando que a devolução só deve ser feita após o recebimento de uma nova remessa. Se houver atraso na remessa, contatem a Safra, a gente está aqui à disposição para ver o que está acontecendo, qual o motivo do atraso, para que a gente resolva o quanto antes esse problema. Então, recebeu a remessa, fez a troca, aí sim, vocês farão a devolução dos monitores utilizados anteriormente. Então, nós passamos, durante essa apresentação, as orientações para que vocês devolvam os dosímetros. Os monitores, dentro do porta-monitor, dentro do plástico bolha, com a RME preenchida, né? Aí eu oriento também no preenchimento desse documento, que é muito importante, tá? Principalmente aqui a questão do período de uso efetivo ou observações em relação a algum monitor específico, tá? Na RME, adiantando um pouquinho para vocês devem sempre preencher o período de uso efetivo com a data real de uso. Então, se a sua remessa chegou com 1 dia de atraso, por exemplo, ela era aqui do dia 1º de maio de 2022, mas chegou no dia 2, por exemplo, então coloca que o dia 2 de maio de 2022 foi o primeiro dia de uso. A mesma coisa para a data final. Até que dia real vocês utilizaram esses dosímetros? Então, isso é importante, esse período aparece no seu relatório de coleta de doses. Além disso, vocês podem utilizar aqui a coluna R e a coluna D para fazerem a conferência do material. Então, tudo que receberam e tudo que vão devolver. Lembrando que é importante devolver tudo, mas problemas acontecem. E quando acontecer, é importante que vocês nos informem o que aconteceu, tá? Então, olha, não estou devolvendo o dosímetro do Roberto porque aconteceu isso. Eu ainda vou tentar devolver ou não. A gente perdeu, já procuramos e não achamos. Então, é um documento de comunicação, tá? Além de todos os outros canais de atendimento, né? Telefone, e-mail, WhatsApp. Esse documento, quando chega aqui na Safra junto com a remessa de vocês, é direcionado ao departamento específico de acordo com a informação que vocês colocaram aqui pra gente. Tá? Então, sempre preencher, informar quando os monitores não foram utilizados ou qualquer tipo de ocorrência que tenha acontecido, tá? Na dúvida do preenchimento, aconteceu alguma coisa e não sabe se precisa informar, contate-nos por telefone, e-mail, WhatsApp, a gente passa todas as orientações também, tá bom? Então, orientamos, né, ainda sobre a devolução, que o documento seja preenchido, que ele seja anexado, né, que ele seja colocado junto aí com a remessa e enviado aqui para a Safra o quanto antes, para que a gente possa concluir esse período de prestação de serviço, né, que seriam aí os 30 dias de uso do material com a emissão do relatório de coleta de doses, tá? Então, falamos sobre todo esse ciclo, sempre conversando aí sobre todas as situações, e depois apresentamos as nossas ferramentas de suporte a vocês. E hoje, aqui na Safra, a gente tem uma plataforma de aprendizagem. Eu não comentei no começo, mas além de ser responsável aqui pelo serviço de onboarding, né, desse contato inicial com vocês, eu também fico responsável pela parte de treinamentos, disponibilização de acessos, dúvidas, suporte, estou à disposição. Então, temos aqui para oferecê-los
2 treinamentos gratuitos, tá? Ambos são compostos por videoaulas, dividido em módulos. Eles têm aproximadamente 1 hora de duração, mas ficam disponíveis por 3 meses, para que vocês possam fazer aí no tempo de vocês, sem a necessidade de iniciar e encerrar dentro de 1 hora, né? A gente sabe que hoje em dia, com a correria do dia a dia, aí, principalmente por, às vezes, ter que passar para os usuários algum treinamento, e tem que ser no horário de serviço, não dá para parar o usuário 1 hora aí para fazer o treinamento, a gente criou o treinamento nesse formato para que vocês tenham essa disponibilidade de acessar aí no tempo de vocês, tá? Então, temos o treinamento para uso do GPR online. Esse treinamento é mais voltado à parte de gestão, né? A parte de quem faz aí o uso do sistema, né, do GPR. Ele ensina todas as funcionalidades, tudo que vocês conseguem lá na ferramenta. Então, desde o cadastro, né, como se cadastrar no GPR online, e depois como utilizar cada um dos módulos, todos os tipos de consultas. E depois temos o treinamento de instruções de uso dos monitores, que, como o próprio nome diz, vai orientá-los aí sobre o ciclo. Esse é o treinamento que a Paula apresentou lá no começo, que substitui o manual de instruções de uso, que chegava junto com toda a remessa. Então, vocês podem solicitar o acesso diretamente a mim quando vocês precisarem. Então, por e-mail, ou por WhatsApp, ou por telefone, né? Pode ligar aqui e me procurar. A gente combina a disponibilização dos acessos, eu envio todas as informações e vocês podem fazer aí o treinamento quantas vezes quiserem. Eu sempre dou o exemplo em todas as reuniões, me vem um cliente na cabeça, porque anualmente ele aplica esse treinamento para toda a sua equipe de usuários. Tem uma equipe muito grande, então ele faz o treinamento novamente por meio de reciclagem, né, das informações e bom uso aí do material, tá? Esses 2 treinamentos tem uma avaliaçãozinha no final, tá? Cada um deles tem uma avaliaçãozinha. E desculpa, eu tô com a boca um pouco seca. E após a conclusão da avaliação, é possível fazer o download de um certificado de participação, tá? Então, o certificado sai todo personalizado, com a data em que a pessoa realizou o treinamento, né? Com a data em que ela concluiu o treinamento, na verdade, e carga horária, com o nome do colaborador. Por isso, os acessos são individuais e a gente precisa estar fazendo aqui a liberação, tá? Então, são ferramentas que nós criamos para a melhoria do serviço de vocês. Tudo bem? A gente tem, como eu comentei, um treinamento que já não está incluso no serviço de dosimetria pessoal, que é o de noções básicas em proteção radiológica, mas durante a nossa reunião, a gente também apresenta ele, para que caso haja aí a necessidade, né, a curiosidade de conhecer ou saber mais sobre o assunto, para que vocês saibam que a gente tem aqui para oferecê-los, e qualquer dúvida, eu fico à disposição para passar todas as condições de fornecimento. Esse é o único treinamento que nós não disponibilizamos gratuitamente, tá? É um treinamento vendido à parte do serviço de dosimetria pessoal. E o do GPR Instruções de Uso, como eu já havia comentado, eles são gratuitos para vocês, clientes, tá bom? Por fim, no final da nossa reunião, a gente fala sobre o GPR, o Gerenciador de Proteção Radiológica, reforçando que é importantíssimo vocês terem acesso à ferramenta, porque foi uma ferramenta criada para vocês, para agilizar e facilitar toda a sua gestão. Ela fornece um conjunto de consultas, fica disponível 24 horas online, é compatível com todos os tipos de dispositivos, tem funcionalidades liberadas conforme o perfil da pessoa logada e também é atualizado diariamente. Então, em relação aos perfis, a gente também passa as orientações durante a reunião de quais são esses perfis, né? A Sapra tem 2 perfis no GPR. A gente tem um perfil completo, onde a pessoa tem acesso a todas as funcionalidades, todos os módulos de consultas do sistema. Então, vários tipos de relatórios de dose, né? Consultas de doses, individual, anual, o relatório mensal.
Vocês conseguem consultar também toda a parte de envio e recebimento, fica registrado todo o histórico de envio e devolução do material, pendências, né, de dosímetros não devolvidos, e também a parte de gerenciador de usuário, para que vocês possam fazer o cadastro de novos colaboradores ou a exclusão de alguém que tenha saído. Vocês conseguem também fazer a transferência de um setor para o outro, tá? Então, esse é o perfil completo. No outro perfil, que é o perfil de responsável pelo envio e recebimento, tem acesso a toda a parte de envio e recebimento e gerenciamento de usuários. Só não vai ter acesso aos módulos que contêm doses. Por quê? Porque as doses são dados sensíveis e sigilosos, então somente pessoas autorizadas podem ter acesso a esse tipo de consulta. Não significa que uma pessoa que seja cadastrada como responsável por envio e recebimento não possa ter acesso a um perfil completo. Só significa que ela precisa fazer o preenchimento de um termo de autorização e passar aí para a assinatura do responsável por proteção radiológica ou responsável legal, tá? Durante a reunião, a gente reforça tudo isso e eu vou entendendo a necessidade de vocês. Então, eu pergunto, falo, olha, o senhor vai precisar fazer consulta de doses ou não, né? Vai só fazer a parte de material. Então, a pessoa já vai me apresentando a necessidade dela e aí a gente já faz, inclusive, juntos a solicitação de acesso. Eu faço questão de, em toda reunião, convidar vocês a fazer o acesso ao GPR comigo. Então, eu falo, olha, você consegue abrir comigo um navegador? A gente já faz o seu cadastro, eu já vou te acompanhando no passo a passo, o senhor vai vendo aqui a minha tela, o senhor vai acompanhando e fazendo aí da sua. O que você acha? Se a pessoa topar, ótimo, a gente já faz tudo isso junto. Se não, eu reforço depois por e-mail todo o conteúdo apresentado com as orientações aí para cadastro no GPR. Por fim, eu mostro os módulos, né? Eu falo sobre o módulo de coleta de doses, que é o para emissão do relatório oficial. Os relatórios já emitidos ficam sempre disponíveis lá, tá? Vocês podem consultar quantas vezes vocês precisarem, fazerem aí o download do documento, já com assinatura digital. Vocês também conseguem consultar todo o histórico de doses individual de algum colaborador específico, tá? Então, aparece toda uma listagem de usuários já cadastrados, tanto ativo quanto excluídos, e vocês conseguem todos esses dados de doses durante todo o período de monitoração. Doses acumuladas por período, relatório de dose anual. Vocês conseguem, então, diversos formatos de consultas a doses, além de acompanhar toda a parte de envio e recebimento, para saber quando a remessa já saiu da SAPRA, quando a remessa que vocês já devolveram chegou de volta. Vocês conseguem consultar as pendências, né? Se está faltando algum monitor, vai estar aparecendo. É claro que a SAPRA já envia para vocês um e-mail quando a gente faz a conferência aqui do material, informando que faltou algum dosímetro, mas vocês também conseguem acessar uma listagem diretamente pelo GPR online. Vocês também conseguem, né? Esse módulo é bem interessante, eu sempre falo um pouquinho mais sobre ele, fazer o controle do material que recebem e vão devolver, para facilitar essa gestão, né? Principalmente para aqueles clientes que têm uma quantidade muito grande de dosímetros e tem que ficar fazendo aquela conferência manual. No GPR, vocês conseguem fazer isso eletronicamente. E, inclusive, se tiverem um leitor de código de barras, facilita ainda mais o processo, tá? Então, conseguem fazer toda essa conferência e a parte de gerenciador de usuários, né? Para incluir pessoas novas, excluir. Também dá para transferir de setor, reativar pessoas que já foram excluídas. Então, é uma ferramenta bem completa, bem didática, além de ter o treinamento para uso dela, além de eu passar todas as orientações, né? Eu normalmente até abro um acesso nosso aqui do GPR para mostrar para o cliente onde que vai, o que que aparece, a carinha do sistema, né? Além de tudo isso, a gente tem a equipe do GPR aqui à disposição aqui no atendimento da SAPRA, tá? Então, podem ligar, falar, olha,
eu estou tentando fazer alguma coisa aqui e não estou conseguindo, vocês podem me acompanhar? A gente está aqui para isso, tá? Reforçando mais uma vez, durante a reunião, é uma reunião de integração, de primeiras informações e todas as dúvidas que forem surgindo durante todo o período de parceria, a gente está aqui, tá? Então, nós passamos todas essas informações, né? Reforçamos todas essas orientações e deixamos claro, mais uma vez, que qualquer dúvida, qualquer necessidade, sugestões são sempre bem-vindas, tá? Inclusive sobre o GPR, são vocês quem utilizam a ferramenta, então são vocês quem tem que dizer aqui pra gente o que precisa, o que não precisa, tá? Então, a gente vai sempre mantendo contato. Eu deixo aqui o nosso saque, né, para contato gratuito por telefone, o 08000, e o nosso telefone, que também é o WhatsApp, mas também deixei aqui o QR Code para caso aí haja necessidade. No nosso WhatsApp, quando vocês enviam mensagem, ele aparece uma mensagem automática, tá? Para que vocês selecionem aí a opção de atendimento, tá? Então, tem a parte de atendimento ao cliente mesmo, tem a parte comercial, a parte de faturamento. Mas para falar comigo, se houver um interesse em treinamentos, reuniões, agendamento de uma conversa, fico aqui à disposição. Vocês podem me procurar por e-mail, por telefone ou WhatsApp. No WhatsApp é a opção 5 para falar comigo, que é o setor de treinamentos. E por telefone, vocês podem procurar diretamente por mim, Bianca, ou pedirem diretamente pelo meu ramal 248, tá? Então, é isso que a gente tinha aqui para mostrar para vocês. Reforço que estamos à disposição para agendamento. O intuito dessa reunião é divulgar esse serviço, esse projeto, para que vocês tenham um interesse de conversar aqui conosco, de realizar o agendamento, de ter essa reunião mais detalhada, né, para que a gente converse especificamente sobre as suas necessidades, sobre o seu contrato, tá? Paulo, Ivone, Paula, vocês querem falar alguma coisa antes da gente ir para as perguntas? Eu vi que tem bastante gente aqui interagindo. Acho que não, acho que a gente pode ir para as perguntas, né? Agradecer aí essa participação ativa, aí tem bastante pergunta, né? Então, a Paula já foi respondendo algumas perguntas, né, Paulinho? Mas eu acho que a gente podia passar por todas, talvez a Ivone pudesse ir lendo as perguntas, Ivone, e respondendo. O que você acha? Acho ótimo. Ainda bem que a Paulinha já respondeu muitas. Parabéns para a Bianca, eu gostei muito da sua apresentação, Bianca. E agradeço mais uma vez, que nem o Paulo, né, a interação de vocês. Então, o Jefferson Vicente Santos pergunta se essa apresentação vai ficar disponível, e sim, essa apresentação fica disponível, como todos os outros webinários da Safra, para quem tiver interesse. Isso aqui está sendo feito, inclusive, para criar realmente material para consulta, né? O Sérgio Bozeja, também referente ao treinamento no uso de dosímetros ao usuário, após a solicitação de um dosímetro novo, como posso receber o link para este colaborador realizar esse treinamento? A Paulinha passou o da Bianca aqui, é preciso enviar um e-mail para a Bianca solicitando o link de acesso. Mas eu acho que é isso, quer dizer, todo usuário que você achar que não está usando certo, é entrar no site, pedir o treinamento, mandar o e-mail, né? E no próprio site também tem uma caixa de diálogo que você pode pôr ali, pedindo que quer a senha para fazer o treinamento, e isso é o que vai fazer a sua dosimetria ser boa também, né? A pessoa vai estar usando da maneira certa. A Shirlene Nogueira, muito obrigada. Qual o procedimento para pedir a releitura? A Paulinha já respondeu também que o responsável legal, e aqui é importante que assim seja, né? O responsável legal ou pela proteção radiológica deve enviar um e-mail para atendimento@sapra solicitando a releitura. Muitas vezes na releitura a gente liga, conversa, entende qual que é o problema, e lá no nosso site tem uma pequena tabela.
Doses entre 1,5 e 5 milissieverts, a gente guarda esse dosímetro por 3 meses. Doses entre 5 e 10 milissieverts, a gente guarda esse dosímetro por 1 ano. Doses entre 10 e 50 milissieverts, a gente guarda, acho que por 3 anos, né? E doses maior do que 50 milissieverts, a gente guarda pelo menos por 5 anos. Então, né, não vai ser qualquer dose que você vai conseguir a releitura se passar um tempo muito grande. Então, uma dose de 2,5 milissieverts, eu realmente recomendo. Você recebe o relatório, é importante que o relatório seja analisado, né? E qualquer dúvida pode ligar, e solicitação de releitura tem que ser dentro desses prazos, né? O Bruno Alexandre, quando a dose absorvida no mês for alterada, mas as condutas da SAPRA, ele nos auxilia com alguma questão? Eu acho que sim, a gente está sempre aqui. Uma das tarefas da SAPRA é colaborar com a proteção radiológica como um todo. Então, toda dose que vier alterada, mesmo que ela seja pequena, né, uma dose de 0,5, 0,6, 0,3 milissieverts, principalmente se ela se repete, é importante a gente entender que atividade que eu faço que leva a essa dose, né, o que leva a essa exposição mensal nesse valor. Quando a dose é mais alta, mais importante ainda você fazer essa análise. E o bacana de falar aqui é que o monitor SAPRA, como ele tem 4 sensores, a gente consegue ter uma ideia do tipo de radiação que atingiu esse dosímetro. Então, por exemplo, se você só trabalha com raio-x, mas o padrão que vem aqui de leitura de dose é de alta energia, tipo radiação tipo césio, qualquer coisa do gênero, a gente sabe olhar e falar, olha, tem alguma coisa aqui, né, que não condiz. Então, a gente está sempre disposto a olhar e a colaborar, né, com procedimentos de proteção radiológica. Somente o supervisor de proteção radiológica tem acesso aos relatórios de dose no GPR. É assim, todo mundo sabe que existe a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E nós temos um contrato com a instituição, né? A instituição nos indica quem que é a pessoa responsável pela instituição e o supervisor de proteção radiológica, que ao mesmo tempo vão ter acesso a todos os dados desses indivíduos e do hospital. Então, existe um mecanismo dentro do GPR onde o supervisor, a direção da instituição, dá acesso aos usuários. Não pode ser a SAPRA que dá acesso a todo mundo. Por outro lado, eu insisto sempre, a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem um banco, que é um banco de todas as doses que acontecem no país, não só da SAPRA, mas de todos os outros laboratórios. Então, se a dose não for desse ano que você está querendo buscar, você sempre pode entrar na comissão e pedir a sua dose pelo seu CPF. E daí, para quem trabalha em 2, 3 lugares, com CPF em cada, né, com um serviço de dosimetria em cada local, vai ter essa análise consolidada pela própria comissão. Infelizmente, não é imediato no ano, porque todos os laboratórios têm que enviar a somatória anual de doses para a Comissão Nacional de Energia Nuclear uma vez por ano, no ano calendário, tá? Então, assim é. Mas, se o supervisor der acesso às doses da SAPRA, você vai ver daquela instituição. Então, para quem usa monitor SAPRA em 2 lugares, os 2 lugares têm que te dar acesso. Eu só queria reforçar, aí eu acho que não sei qual foi o intuito exato da pergunta, mas que a SAPRA, no GPR, tem um módulo, tá, que não só informa o usuário quando a instituição solicita, tá? Você cadastra o e-mail de todos os usuários, tá? E aí
a própria instituição faz esse cadastro e é enviado um e-mail para o usuário, para cada usuário, ele clica no link e aparece a dose dele. Isso faz com que você também tenha uma rastreabilidade de que aquele usuário sabe a dose dele. Porque uma das coisas que está na regulamentação é que que a instituição deve informar a dose de cada usuário para aquele usuário especificamente. Então, dessa forma, você envia um e-mail, que é uma coisa pessoal, o e-mail pessoal daquele usuário, ele clica e vê, e depois vocês têm como, na tela, você tem como ver quais foram os usuários que clicaram e que, portanto, tiveram acesso à sua dose. Não sei se era por aí a pergunta, eu só quis explicitar, porque é um benefício do GPR, que a gente tem alguns clientes que usam, e principalmente em instituições que têm muitos usuários, ajuda muito, porque muitas vezes o pessoal pega o relatório e põe na parede, não pode pela LGPD, certo? Outras instituições fazem o quê? Pegam isso, importam para o sistema dele e imprimem folha por folha para o cara assinar e guardar para a instituição ter esse registro. Então, utilizando esse módulo, você consegue ter, pelo menos, informação de todos os usuários que clicaram e que tiveram, portanto, acesso à sua dose. Eu vou complementar ainda o que o Paulo falou agora sobre esse módulo. Esse módulo, ele se chama informe dosimétrico, só que ele não aparece automaticamente em todos os acessos. Para quem já tem o acesso completo do GPR e tem interesse em ter acesso ao módulo informe dosimétrico para informar a dose ao usuário, vocês precisam solicitar aqui para a Sapra. Então, podem enviar um e-mail para mim, para o setor do próprio GPR, né, gpr@sapra.com.br, solicitando o acesso a essa funcionalidade. Tá? E aí tem uma declaraçãozinha que vocês têm que assinar, porque a instituição é nossa cliente. Então, só o responsável legal que pode falar, olha, eu quero passar essa informação usando este módulo. Tá? Isso. Então, é um módulo bem legal, ele é teoricamente novo aqui na Sapra, então, por isso que ele não está liberado em todos os acessos ao GPR, a gente está trabalhando ainda em melhorias nessa ferramenta, mas ela já funciona perfeitamente e quem está utilizando gosta, tá? Então, como o Paulo comentou, ela serve para que vocês passem a dose para o usuário através de e-mail e ele dê ciência sobre essa dose. E como ele também comentou, essa ciência é rastreável. Aparece no seu acesso ao seu GPR que a pessoa deu ciência sobre a dose dela no dia e horário em que ela fez isso, tá? Então, é uma ferramenta bem legal também. E a gente está aqui à disposição depois para orientá-los sobre o uso dela, se vocês precisarem, tá? Vamos continuar aí, então, Ivone? Vamos continuar. Só mais uma coisa, é responsabilidade do supervisor, caso esse funcionário não trabalhe mais com você, retirar o acesso. Que não tem como a gente fazer. Se você não me informar que o usuário não está mais lá, ele vai continuar tendo acesso, então são pequenos problemas. Mas realmente é uma ferramenta ultra útil. Agora, esta aqui é muito importante, a próxima pergunta, né, do Diógenes José Luiz. Os monitores padrão e individual devem ser armazenados fora da sala de raio-x? E sim. Né? O monitor padrão deve ficar longe de qualquer fonte de radiação produzida, né, dentro do hospital, da indústria, da sua clínica, porque o objetivo dele é avaliar radiação de fundo. E o seu monitor, quando não está sendo utilizado, deve ficar ao lado desse monitor padrão. Com isso, a gente vai conseguir avaliar a dose no transporte e a dose ambiental que tenha no seu local de trabalho, né, para poder descontar da dose do monitor, e daí nós vamos ter somente a dose ocupacional.
Isso aqui eu acho que a Bianca já falou um monte de vezes, e nesse curso de treinamento é super enfatizado esse ponto. O usuário pode ter acesso ao laudo de dosagem, a mesma pergunta aqui é da Gary Ferreira da Silva. É a pergunta, eu acho que com relação ao GPR, né, de ter acesso à dose, já foi respondida. Shirlene Nogueira, tem custo para a empresa caso realize o pedido de releitura? Não, não tem, é só solicitar. Aqui dentro isso é tratado de uma maneira muito séria, então a gente faz um relatório, vai ser entrado em contato com você, faz a reavaliação deste dosímetro, certo? E a gente envia um relatório falando qual foi o achado nessa próxima leitura. O Bruno Alexandre, quando o colaborador duvida do resultado da dosimetria, exemplo, ele de férias, sem utilizar o dosímetro e o mesmo vir alterado, quais as tratativas? Isso daqui eu falo, toda a dose, todo relatório, a gente tem que olhar e analisar. Né? Então, uma vez que o dosímetro ficou no local de trabalho, eu sempre falo, quando a gente tem um quadro assim, que o supervisor passa, que ele sabe que fulano e fulano está de férias, aquele dosímetro tem que sempre estar no quadro, certo? Ele vai ser não utilizado, você pode escrever no seu RME que ele é não utilizado. Se você não escrever, a gente vai colocar a dose que tiver nele. Mas isso não quer dizer que esse dosímetro não vai ser analisado. Todos os dosímetros, ao chegarem na safra, são lidos. Esse é um ponto importante. Com não utilizado, ele só não vai ser lido se ele vier molhado, mesmo dosímetros abertos a gente lê, mas a gente não pode colocar dose, porque ele pode ter sido aberto. Mas é um momento de que o supervisor pode conversar conosco e a gente fazer uma análise dessa dose. Existe alguma coisa compatível, não compatível, esse dosímetro, como é que ele ficou? E com a dosimetria OSL, não tem como a gente achar que o dosímetro saiu daqui irradiado. Todo dosímetro, ao sair da safra, antes de sair, ele é avaliado. Então, a gente avalia a dose residual no dosímetro tem que ser menor do que 0,05 milisievers, que é menor do que o mínimo detectável, e isso fica registrado no nosso sistema. Quando alguém faz essa pergunta, eu acho que o dosímetro já saiu irradiado da safra, a gente vai lá, pega a dose que a gente chama dose de annealing, que é a dose de saída da safra, e eu posso informar isso para o usuário, para o cliente, para o supervisor. É importante realçar aqui, eu acho que também está no curso mais geral sobre como funciona a safra, o tempo entre a última leitura desse dosímetro, após ele ter sido branqueado, desvanecido, annealing, tem vários termos para esse tornar zero dosímetro, ele tem um período máximo que ele pode ser enviado ao cliente. Então, na hora de fazer o envio, naquele monte de código de barra que a gente lê, existe um alarme. Este dosímetro foi feito annealing há mais do que 21 dias e esse dosímetro não sai da safra, quer dizer que ele não acumulou radiação de fundo aqui. Então, por isso, eu acho que é importante a gente estar aqui para discutir esses casos de dúvida, porque, eu volto a falar, a dosimetria é um serviço de confiança. O Jefferson Vinícius Santos, hoje, para alteração de nomes ou outros dados que às vezes erramos no cadastro, temos que enviar e-mail. Não poderiam desenvolver uma aba ou algo assim para esse tipo de solicitação? Maravilha, vai ser colocado na nossa wishlist aqui, certo? Como editar um dado que eu já mandei e que eu sei que está errado. Né? Então, provavelmente vai ter permissionamento, não é qualquer pessoa que pode fazer isso, mas todas essas sugestões e problemas com o GPR, a gente tem
coletado esses problemas para conseguir fazer melhorias. Como recebemos o certificado de participação, será enviado por e-mail nos próximos 10 dias. O Paulo já respondeu. Ana Paula Cruz, a SAPRA envia notificação por acúmulo de dose do colaborador? Então, eu não entendo bem essa pergunta aqui, mas no seu relatório sai todas as doses mensais e a última coluna é a dose anual. Então, a dose acumulada, e quem trabalha com medicina nuclear sabe que na hora que a Comissão Nacional de Energia Nuclear chega, ela quer ver a dose acumulada, né? Então, existe a dose acumulada no ano calendário, né? E as doses dos outros anos, você pode ter acesso no GPR. Nós também enviamos um relatório de dose anual todos os anos. Então, se for isso, se não for, Ana Paula, por favor, fale se não era isso. O que eu não faço acumulado, né, da pergunta, eu tenho o mesmo funcionário, né, a instituição tem, que trabalha no local A e no local B. A dose dele, para cada relatório, sai do local de trabalho. E mais, um dosímetro é para ser utilizado em um setor onde ele foi cadastrado. Se você, de repente, trabalha no outro pronto-socorro e leva o monitor, no caso de ter dose, a gente não sabe aonde que foi a dose. Então, o monitor é individual, é intransferível, é para ser usado pelo período de 30 dias no local de cadastro. Mais ainda, se você foi fazer um exame odontológico, se você foi fazer uma tomografia, se você foi fazer qualquer outro exame que usa radiação ionizante, por favor, não leve o seu dosímetro. Ivone, mas eu estou exposta. É verdade, né? Contudo, o monitoring, né, essa dosimetria individual externa, regulamentada pelo CASEC, pela Vigilância Sanitária, o objetivo dela é avaliar a dose ocupacional, não a dose de paciente. A gente sempre tem aqui pessoas pedindo para a gente avaliar a dose como paciente. A gente faz várias dessas coisas, certo? Mas daí não é um relatório certificado pelo CASEC, é um outro projeto, né? Então, quem tiver interesse e achar que tem necessidade, eu acho que dose em paciente é de responsabilidade dos técnicos e de todo mundo que está trabalhando com radiação. Eticamente, a gente é responsável por dar a mínima dose para cada, né, possível para cada paciente, com isso não repetir exame, usar a técnica certa, mas o dosímetro não é para essa dose, o dosímetro é para a dose ocupacional. Então, projetos de pesquisa, a gente está sempre abertos para conversar, e daí sou eu, a doutora Maria de Fátima, o Paulo, que vai tratar desse outro lado de possíveis dosimetria que alguém esteja interessado. A Ivone viu a Ana Paula esclarecer que ela se refere à dose acumulada quando ultrapassa o permitido, né? Mas, na verdade, já está o relatório de dose, eu não sei, Ana Paula, se eu entendi certo, mas ele já está falando ali, inclusive, não só acima de nível de registro, mas quando ultrapassa a dose, como se fosse a dose mensal, né, Ivone? Claro, então, muito antes, você já está sabendo, entende? É assim, eu acho que daí a gente entra numa coisa mais técnica e menos, né, mas a norma diz que você pode se expor a 20 millisieverts ano, abre parênteses, média dos últimos 5 anos, ou no máximo 50 millisieverts por um ano. Então, daí você vai fazendo a média, né? Se você tomou 50 millisieverts nesse ano, você não vai poder tomar no próximo ano e consecutivamente, porque daí a média não vai dar 20 em 5 anos. O valor que nós colocamos no relatório de 4 millisieverts no mês, se você atingiu 4 millisieverts no mês no seu dosímetro, é um alerta
né, que a gente chama lá de OD, é um alerta para o supervisor, porque se ele repetir isso todos os meses, ele vai chegar nos 50, né? E a gente não quer isso. Para os 20, né, é 20 dividido por 12, que vai dar um número aí de 1,8, não chega nem a ser 2 millisieverts. A dose no monitor é a dose cheia, no sentido de que eu não sei se você está usando avental ou não está usando avental. Então, tem uma série de coisas técnicas que, se a Ana Paula quiser, a gente pode continuar falando, mas eu não sei se é o momento da gente entrar em todas essas questões aqui. Mas eu acho que é importante falar que a SAPRA continua, quando saiu a nova portaria, a nova RDC, em substituição da 453, a SAPRA continua solicitando que o monitor seja utilizado por cima do avental. Tá? Então, a sua dose no relatório, para todo mundo que indica que usa avental, é a dose cheia. Tudo que está no dosímetro vai estar no seu relatório. Para quem não usa avental, a dose também é a dose cheia, certo? Você não tem avental, você vai estar recebendo exatamente aquilo. Então, é essa dose aí que a gente tem que comparar, e em todos os casos que vocês tiverem dúvida ou quiserem conversar sobre dose, a gente sempre vai estar aqui para conversar. Ou eu, a doutora Maria de Fátima. A doutora Maria de Fátima fala todos os dias com muita gente sobre doses acima de 4 millisieverts, o que fazer, como tratar. E daí eu volto. Só tem um jeito de resolver isso, se não tiver um problema gravíssimo, é a educação. Se a gente educa as pessoas nos princípios de proteção radiológica, essas doses não vão ocorrer. Se a gente, né, se tiver algum problema grave no local, não tem como, a pessoa não vai nem estar sabendo. Mas o levantamento radiométrico, controle de qualidade e análise todos os meses das doses é que garante a proteção radiológica, tanto do trabalhador, como dos indivíduos que trabalham no local, como do paciente. Eu espero ter respondido sem, né, me alonguei um pouco mais do que eu gostaria aqui. Agora, a Josiângela Novaes trabalha em 2 instituições diferentes, onde as 2 utilizam o serviço da SAPRA. Consigo a consolidação dos dados do dosímetro em um relatório só? Acho que não. Existe no GPR, quando você é o supervisor, que teria que olhar mesmo, quando você é o supervisor, você pode pedir a dose por CPF. E daí, se você é supervisor de uma instituição grande, essa pessoa está cadastrada em mais de um lugar, a dose dele vai aparecer no setor 1, no setor 2, vai aparecer todas. Então, nesse sentido, ela está consolidada. Mas aí tem que ser o mesmo supervisor também, né? Não é se você trabalha na instituição A e na instituição B, cada um com um supervisor, você não vai ver isso daí. E a própria RDC e a 453 já tratava dessa problemática. A SAPRA não pode fornecer esse dado, porque é um dado confidencial do hospital A. E você está trabalhando no A e no B, então eu não posso dar nem o dado confidencial do B para o A, nem do A para o B. Agora, você, como trabalhadora, diz lá na portaria e na RDC que, se o supervisor pedir, você tem que dar essa dose para ele. Ele não fala assim, fala que a dose deve ser comunicada. A dose deve ser comunicada, normalmente só se comunica quando alguém solicita, né? Mas é uma preocupação do usuário de não estar ultrapassando limites, é uma preocupação da Anvisa como tratar isso, e por isso que ela trata dessa maneira. Ao saber que você trabalha em 2 lugares, você deveria informar sua dose do outro lugar que você trabalha sempre, né? Na verdade, pelo que eu sei, né, Ivone, a instituição ela pode pedir também.
E o usuário seria obrigado a informar. Então, se você trabalha em 2 lugares, se o responsável pela proteção do lugar A te pedir sua dose do lugar B, você é obrigado a passar para ele. Eu não sei o quanto, né? Assim, o obrigado mas ele tem o direito de te pedir, tá? De solicitar. E daí isso sim, eu acho que realmente representa a consolidação da cultura de proteção radiológica. Não adianta falar, eu aqui no meu lugarzinho eu estou bem. A gente não quer isso, a gente quer proteção radiológica de cada trabalhador, certo? Independente do lugar que ele trabalha. Então, é comum, né, a gente falar, não, ó, aqui na minha casa está tudo tranquilo, mas deveria estar em todas as casas, e a soma disso daí é que deveria ser a proteção radiológica do indivíduo. Então, e aqui da SAPRA, a gente também não pode, se me ligar, eu não posso te dar isso, mas se ligar para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, aonde ela tem o cadastro baseado no seu CPF, ela vai te dar a dose anual em todas as instituições que você trabalha. Né? Tanto que eu não posso cadastrar aqui um usuário com o mesmo tipo de monitor no mesmo local, você não pode ter duplamente dosimetrado pela SAPRA e qualquer um outro dos nossos, né, outro laboratório. No mesmo período. Né? No mesmo período, mas é assim, com o mesmo tipo de dosímetro, né? Sim. Então, isso aí já é uma responsabilidade da comissão de ter certeza que o banco de dados é confiável. Porque senão você usa 2 dosímetros para saber em qual que você quer confiar, né? E daí a dose lá ia ficar dobrada, e não pode, porque esse banco é o banco que vai gerar políticas públicas de proteção radiológica. Muito bom. Queria agradecer muito a todos aí. Acho que a gente respondeu. Tem algumas coisas lá no chat, né? Eu não fui olhando, mas... Sérgio, a gente manda, sim, um abraço para a doutora Maria de Fátima. Obrigado aí pelo elogio, viu? Obrigada mesmo. E a gente está aqui disponível, né, só reforçando o que a Bianca e a Ana Paula falaram, como a gente começou esse trabalho no onboarding há mais ou menos 18 meses, né, a gente fica aqui, convida a todos que queiram fazer uma reunião dessa, junto com a equipe aí, mesmo que já são nossos clientes há mais tempo, é um prazer aí da gente marcar e fazer, porque realmente ajuda muito no dia a dia do serviço de dosimetria aí da instituição e também da aplicação. Tá bom? Muito bom. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Vou reforçar que o intuito da reunião era divulgar esse trabalho, então fico à disposição para a gente estar agendando o contato aí, para que a gente converse sobre o serviço de vocês, reforce todas as orientações com quem mais vocês queiram envolver aí na instituição de vocês. E é isso. Agradeço a todos e até mais. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.